Falar a verdade, a vontade de matar o resto aí eu devo muita. Muita mesmo. Mas através dessa reunião que tem participado, aí eu resolvi por deixar. Pecuária e desmatamento. Como uma coisa está relacionada à outra e quais os desafios para o Brasil bloquear o avanço da criação de gado sobre a floresta amazônica? Por que é tão difícil para o país garantir a rastreabilidade da cadeia bovina? Uma etapa fundamental para evitar que mais árvores sejam derrubadas para a produção de carne. O Pará, segundo o maior produtor do Brasil, começa a implementar um programa de identificação individual do gado, mas num estado 2 vezes maior que um país como a França, com fronteiras fluidas com outros 7 estados, a implementação ainda está distante. Nesta região de Marabá, na fronteira leste do desmatamento da Amazônia, os rebanhos ocupam vastas áreas em lugares remotos, com produtividade muito baixa, menos de 1 boi por hectare. Na Europa, em países como a Holanda, o índice chega a 7. No Brasil, é mais barato abrir novas áreas de pastagens do que conservar as que já existem, com manejo adequado do pasto, do solo e do próprio gado. O desafio é ainda maior para os pequenos produtores, de até 100 animais. E no Pará, 67% dos pecuaristas se enquadram nessa categoria. O grande gargalo da rastreabilidade da pecuária no Brasil é o começo da cadeia, principalmente os pequenos produtores. A gente está falando muitas vezes de pessoas que precisam garantir que vão ter o que comer no mês que vem. E aí, convencer esses agricultores de que eles podem produzir mais e melhor, mas sem derrubar a floresta, é um trabalho de formiguinha que às vezes pode levar anos. A Fundação Solidariedade atua há 10 anos em municípios da rodovia Transamazônica. É uma região muito desafiadora, são famílias que estão lutando no seu dia a dia, buscando a sua independência financeira, buscando a sua regularização fundiária, buscando a sua regularização ambiental. A gente promove o desenvolvimento dessas famílias para que elas ampliem essa produtividade e, consequentemente, reduza a emissão de carbono. Se tivesse como o governo ajudar a gente no manejo, dentro de uma área pequena, para a gente fazer aquela cria de gado com a cerca elétrica, dividir tudo direitinho, mas para isso aí, nós que somos pobres, nós não aguenta fazer esse manejo, Porque se fosse assim, não precisava desmatar. A produção é profundamente fragmentada. Entre o nascimento e o abate, o boi pode passar por 3 proprietários diferentes. Apenas a última etapa, a do fornecedor direto para o frigorífico, tem fiscalização ambiental rigorosa. Isso significa que milhares de produtores em condição irregular, em áreas desmatadas ilegalmente, conseguem revender os animais para fornecedores limpos, que comercializam com os grandes frigoríficos. É a chamada lavagem de gado. Se a gente consegue identificar todos os animais, a origem deles, tornar isso transparente, a gente consegue trazer para a sociedade, para as empresas que estão ali adquirindo esses animais, a informação de que, olha, existe esse produtor, ele está comercializando o gado e você deve verificar o status socioambiental dele, que é algo que a gente ainda não consegue fazer, a gente ainda não é capaz de fazer. Num país que é muito desigual, a capacidade, vamos dizer, a viabilidade disso para os produtores, a capacidade de arcar com esses custos, ela também é desigual. Então, grandes produtores que possuem mais capital conseguem arcar com os custos de transição e fazer isso de uma maneira mais autônoma. Pequenos produtores, agricultores familiares precisam de apoio para conseguir arcar com os custos de fazer essa transição. 90 mil famílias trabalham na pecuária e o rebanho chega a 26 milhões de cabeças de gado no estado.
O problema é que cerca da metade deles estão em áreas irregulares com passivos ambientais e fundiários. Mais da metade deles estão em propriedades cujo desmatamento ilegal representa menos de 10% do tamanho total da propriedade. O que isso significa? Que é uma propriedade que tende a buscar a regularização, porque o prejuízo dela é muito grande frente ao tamanho do passivo. Já a segunda metade desses pecuaristas irregulares inclui invasores de terras indígenas, de unidades de conservação ou outras áreas públicas para criar gado. O governo estadual conta com o aumento da fiscalização e das multas para coibir estes crimes, mas o orçamento para reforçar as autuações ainda é vago. O que é necessário é que sejam direcionados recursos para que as fases que foram planejadas elas sejam de fato executadas. Em campo, a resistência dos produtores é outra barreira a ser vencida. Na hora de conversar com os pecuaristas para explicar o programa, o governo prefere a abordagem sanitária, focada nos benefícios para a gestão e o controle de doenças, do que o viés ambiental do projeto. Quando a gente implementou o programa, muita fake news e muita desinformação circulou no Estado, né? Então, a gente vê que essas matérias negativas, elas correm muito mais rápido que a verdadeira informação, de fato, que é a matéria positiva. Então, a Nossas Vidas desmitifica isso. Outro problema é que a identificação do gado ainda não está vinculada aos dados ambientais, que certificam a produção isenta de desmatamento ilegal. Ou seja, sem o cruzamento das informações, a eficiência do programa no combate à devastação é limitada. Maria Gorete Rios, agricultora familiar em novo repartimento, foi a primeira da região a ter o seu gado rastreado. Gorete vê a rastreabilidade como um caminho sem volta, num mercado que pouco a pouco se torna mais exigente. A lei antidesmatamento da União Europeia, que proíbe os países do bloco de comprarem produtos cultivados em áreas desmatadas, inclusive no exterior, foi a primeira a exigir a transparência completa da pecuária no Brasil. Não é a maioria, mas tem muita gente preservando, tem muita gente sentindo na pele e tendo que preservar para poder se manter, né, nessa atividade, porque senão não vai dar, você não vai ter pasto. Você não vai ter água para os animais e aí vai ver como. A expectativa é que a China, maior cliente da carne bovina brasileira, não demore a também aumentar os padrões ambientais da carne que compra do exterior. A exigência chinesa pode ser um divisor de águas para a sustentabilidade da pecuária brasileira.